Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui, o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E hoje eu tenho a alegria de contar com a participação nesse episódio 18, com a participação do Alessandro e da Fátima. Sejam muito bem-vindos ao Só Vai Melhorar. Obrigado. Para a gente é uma alegria muito grande, né? Contar com a participação de vocês aqui, para que vocês compartilhem o testemunho de vocês, né? A transformação de vida que vocês têm vivido através da fé em Jesus Cristo. E o Alessandro e a Fátima, nós estávamos conversando. Quando eu conheci eles também, eu pude conhecer um pouquinho mais da história de vocês, quantos livramentos ele realizou na vida de vocês e o quanto vocês têm sido abençoados pela mão poderosa do nosso Deus. E eles estão aqui para compartilhar um resumo, né, dessa história, 20 anos de casados, pais da Maria Eduarda e do João Pedro. Ao longo desses 20 anos, vocês viveram grandes coisas da parte de Deus. Vamos lá, então? Tudo vai começar, então, com o Alessandro. O Alessandro teve vários livramentos ao longo da sua vida, antes mesmo de conhecer Jesus. E tudo a gente vê que caminha para que você estivesse hoje aqui onde você está, né? A vida, a transformação que você tem vivido com Jesus. Sim. Tudo começou no nascimento já. Foi. No nascimento, quando eu nasci, eu fui diagnosticado com meningite. Daí eu morava numa fazenda e naquela época a gente não tinha muito recurso. Uhum. E a minha mãe mandou minha tia para cuidar de mim. Daí eu ficava no hospital 4 meses. Daí, quando dava uma melhoradinha, eles mandavam para casa para poder visitar a família, para me visitar também. E fiquei nesse Uhum. dilema. Daí tinha a doença, no povo antigo falava da doença do macaco, da perna mais curta que a outra. E a meningite, o médico falou, se não viesse a óbito, ia ficar com problema. Mas graças a Deus, ele deixou eu perfeito. Sim, então o diagnóstico era que se não fosse, não fosse curada, né, no caso, então ou ficaria com uma sequela ou viria a óbito a Sim. criança. E E graças a Deus, nenhuma das duas coisas nenhuma das aconteceram, né? é, Que bênção, graças a Deus por isso. Isso já começa logo de bebê já, já. a mão do Senhor agindo na sua vida. Ele vem falando para mim, né, mostrando o que eu passei e só me dando força, fortalecendo cada dia mais, né, Ele cuida, né, cuida. ele é muito bom, tudo é por ele, é Sim, dele, para ele, não porque nós somos bons, mas porque ele é gracioso. sim. E também teve, igual eu falei gente, é um resumo porque aconteceu bastante coisa. É, Ao muita longo coisa. desses anos aconteceram muitas coisas. E você passou por 2 episódios, né, de afogamento. Foi. Eu tinha de 2 para 4 anos, mais ou menos, o primeiro afogamento. E na época minha mãe lavava roupa naquelas caixas d'água, e nós brincando no barranco, eu caí e fiquei debaixo das roupas. Daí depois que foram dar a falta, eu estava debaixo da roupa, afundado na água. Graças a Deus foi mais um livramento que Deus proporcionou para mim. E o segundo foi brincando na represa com meu próprio pai. Hum. Brincando muita gente conhece Paranapanema, pulava em cima de uma tampa de isopor, uma hora pulei e a tampa saiu e eu fiquei, daí não deu pé. Deus fez outro milagre para mim, mostrou também. E tem mais o carro também do acidente. Passou por um acidente, realmente, teve um acidente também. Isso já é depois de adulto já que Mas aí aconteceu? eu Já estava casada com a Fátima já já nesse? Já. estava casado, tinha a Duda já, Já tinha a primeira filha. já, Você está, esse acidente que você comentou que vocês moravam em Minas. em Minas Gerais. Também eles têm bastante vivência, né, em várias cidades aí do Brasil, devido ao trabalho do Alessandro, então tiveram a oportunidade de morar em vários lugares. Andemos bem.
Então já era casado, já tinha a Duda, já a filha mais velha. Como que aconteceu? A gente não foi um dia de domingo, a gente estava indo trabalhar, a Podemos, uma estrada de chão, e lá é muito pedrento. Daí entramos numa curva assim, apontando uma carreta, o parceiro que estava dirigindo pegou no sono. A gente bateu no barranco, pulei por cima da cerca, quebrando os palanques e batemos numa árvore. Deus deu outro livramento porque o carro chegou a virar assim meio de lado para tombar e voltou. Nós estávamos em 5 no carro. Se nós tivesse tombado, virado para baixo, tinha uma grota de 30 metros mais ou menos, com uma laje de pedra embaixo. Hum. Pô, daí Deus, mais uma vez, O carro parou num penhasco, então. num penhasco. Meu Deus. Só por Deus mesmo. Não aconteceu nada com ninguém. Nada. Ninguém se ralou, ninguém. Nada, nada, nada. Só o susto mesmo. Uhum. E você, a hora que ficou sabendo disso? Eu fiquei Ficou sabendo só da história? da história, a hora que ele voltou, que voltou mais cedo daí, né, ele foi e já voltou. E ele contou, mas na hora eu falei: "Mas não aconteceu nada?" Ele falou: "Não, ninguém se machucou, só o carro mesmo que deu perca no carro, mas a gente tá tudo bem." Uhum. Foi um susto, mas foi, assim, sem esperar, então passou, porque ele não se machucou, nada, né. E acabamos seguindo normal de novo, Uhum. continuou tudo normal. E na hora você teve consciência desse risco que vocês correram, tudo que aconteceu do acidente? Você falou que na hora não dá tempo de fazer nada. Na verdade, a primeira reação nossa, que nós tivemos, só a hora que o carro deu o primeiro solavanco. Hum. Depois é muito rápido, né? A hora que viu, já estava parado, já. A única coisa que nós lembramos na hora, ai meu Deus, que é muito rápida. Mas Deus é bom, né? Ele é. Todo momento. Então, Ele é bom o tempo todo. é. E daí já mais recentemente, né, o que vocês viveram foi no momento da pandemia, né, que daí não foi Isso. só com o Alessandro, mas que a família sofreu bastante com isso, né, Fátima? Sim, em 2021, eu perdi minha mãe, hã, por causa do Covid. Ela descobriu que estava com Covid na segunda-feira, no sábado ela faleceu, não deu tempo para nada, Meu Deus, em menos de uma semana. menos de uma semana. Ela descobriu que estava na segunda, começou com o tratamento na segunda e na casa. Daí na quarta-feira ela passou muito mal, daí foi levada para o hospital, daí no mesmo dia ela já foi entubada, e tentaram levar pra UTI em Sorocaba, mas ela não podia mexer com ela, que ela se desestabilizava, aí só levaram de madrugada. Então a partir desse momento ninguém mais viu ela. Eu mesmo não vi ela. A minha irmã ainda teve a oportunidade de ver, o meu irmão, que é o caçula, ainda viu, mas aqui em Pilar. Quando ela foi transferida para Sorocaba, daí já ninguém mais viu. Uhum. Aí não podia ter visita, né, e daí eles falaram: "Pode ir embora, a gente vai passar notícia por telefone, se acontecer alguma coisa a gente liga." Só falou isso. Isso foi na quinta-feira, daí aí eu vieram embora meu irmão e a minha irmã, e daí no sábado a gente estava esperando notícia, na sexta eles falou que ela estava estável. No sábado, 2h30 que eles iam passar o boletim, mas iam ligar para avisar. Aí quando foi 1h da tarde ligaram que era para um familiar ir urgente no hospital, que precisava conversar. Daí o meu irmão com meu cunhado foi, daí chegou lá, eles falaram que ela tinha entrado em óbito a 1h da tarde. Meu Deus. Então foi muito rápido. E numa semana, um final de semana antes, e antes dela descobrir, estava com Covid, a gente conversava quase todo dia por telefone. Eu não morava em Pilar, eu morava em Torre de Pedra. Hum. E daí a gente estava combinando de vir no Dia das Mães passar com ela, porque isso foi em maio, era no final de É. semana antes do Dia das Mães que eu falei com ela. Daí a gente combinou tudo de que eu ia vir no Dia das Mães. Eu vim, realmente, eu vim no Dia das Mães, mas não foi para comemorar, foi para
fazer o enterro dela. Ela foi Senhor. enterrada no Dia das Mães. Meu Deus, Então Fátima. foi uma coisa muito rápida e que ninguém esperava, né. Sim. Assim, foi E muito triste muito nesse triste. dia, né. Não imagino a dor que vocês sentiram, sentem, né, com essa separação, mas ainda mais perder uma mãe e É, enterrá-la no Dia das Mães, e a dor, eu acho que maior, é porque a gente não teve o momento de se despedir, despedida. porque não pôde ter velório, teve que ficar 5 metros longe do caixão, não podia chegar perto. Ah, meu Deus. Então, do jeito que ela veio de Sorocaba, já foi Uhum, já foi sepultada já. Então não teve tempo. Então o que nós sentimos bastante foi isso, não ter a despedida. Foi uhum. cortado o ciclo sem Sim. sem sem aviso. Uhum. Isso que foi dolorido. Meu Deus. Mas a gente vai superando, vai vai conseguindo superar. Sim, os É, ciclos da vida, né, não sim, deixam, mas mesmo assim não deixa de ser um momento muito triste, né. sim, E algo que a gente quer trazer com essa história de vocês, né, com o testemunho, é entender esses ciclos da vida, né. Às vezes a vida vai tomando um rumo que muita coisa difícil, ruim vai acontecendo ao mesmo tempo, mas o privilégio de tudo isso é a gente ter Jesus do nosso lado, ajudando nós passarmos por esse processo. E durante, né, esse período de luto, vocês enfrentaram mais uma aprovação dentro do casamento, Foi, né. O Alessandro passou pela depressão. Foi foi. nesse período de que foi a perda foi. da sua mãe? A minha mãe faleceu em maio, aí a gente ficou mais, acho que 6 meses morando em Torre de Pedra, Hã. daí viemos embora pra cá. Daí isso foi em 2021, daí viemos em janeiro de 2022. Vieram a trabalho também? Que vocês É, daí vieram para voltamos. Pilar, né, vocês não moravam Viemos aqui? viemos embora pra cá, e daí durante o ano de 2022, ele começou a passar mal, ficou mais nervoso, teve já dando sinal da depressão que já vinha vindo, né. Só que ele não aceitava que ele estava com depressão, sempre a gente falava, mas ele: "Ah, não é nada, é irritação por causa das coisas que acontecem", não aceitava muito. Até que daí no em 2022 a gente veio, ele teve a de começou com a depressão, só que ele não aceitava. E daí no Natal de 2022, que daí na época ele bebia um pouquinho, aí ele acabou assumindo que ele estava com depressão, né, que foi aonde foi aberto para tudo pra minha família, na verdade, né, Uhum, e ele estava com depressão. E a minha irmã, com meu cunhado, conversou bastante com ele e ajudou a ele a dar o início no sim. tratamento, né, Aceitar o meu problema, né. a aceitar. É, isso é importante, né. Que o melhor remédio da depressão, no meu ponto de vista, primeiro, a gente aceitar que a gente tá com problema, Uhum, porque não é fácil. O preconceito para quem tem depressão é muito grande. Eu falo porque eu passei por isso. hã, Hoje eu faço tratamento, estou bem, graças a Deus, mas foi difícil. Foi difícil porque o preconceito maior era meu mesmo. De hã. eu não assumir, achar que era frescura. Então, a partir do momento que eu falei: "Eu tô com problema", agradeço demais meu cunhado, minha cunhada, que vinha falando para mim, Uhum, conversando comigo, e eu relutando com aquilo, e chegou um ponto eu falei: "Não, eu vou ter que assumir". A minha cura começou aí, porque se eu não desse o primeiro pontapé, ninguém conseguia dar para mim. uhum, Então, podia ter o melhor remédio, melhor psicólogo, melhor psiquiatra, mas se eu não levantasse a cabeça e falasse: "Eu vou me curar, eu vou atrás", eu não conseguia sair. E uhum. graças a Deus, Deus ajudou bastante. Eu estou praticamente 100%. Sim. Eu consegui, eh, organizar minha vida, entrei na igreja,
Deus me ponhou lá dentro, estou satisfeito, estou bem contente. Que bênção, graças a Deus. Eu acho que é importante você trazer essa fala, ainda mais diante dessa oportunidade que a gente tem, né, com esse podcast de falar a respeito da depressão. E não é só um pensamento que você tinha, mas infelizmente ainda, né, mesmo com toda a informação que a gente tem hoje, com a tecnologia, ainda existem muitas pessoas que pensam que é frescura. E Uhum, eu acredito que ainda mais no universo masculino sim, exista esse preconceito, né, de reconhecer. Muitas vezes também o que a gente ouve é: mas você tem tudo, por que que você tá assim? Você não tem motivo para estar assim. sim. Então é muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais com essa oportunidade de estar nas redes sociais, a gente falar a respeito disso, que não é frescura, né, não precisa ai, que motivo precisa ter para passar por esse processo de depressão. Então é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante as pessoas saberem que precisam de ajuda, que é necessário buscar, que às vezes é uma doença tão silenciosa que causa muito estrago e muita destruição na vida de muitas famílias. Então é muito bacana você trazer essa levantar essa questão Uhum. aqui. É necessário buscar tratamento, ajuda, é necessário a gente falar sobre isso. Então daí passou por esse processo com o Alessandro de depressão. Passei. E, graças a Deus, agora ele tá bem, toma um medicamentozinho, mas é só para controlar a ansiedade mesmo, Uhum, mas do que ele estava, melhorou muito, tá bem melhor já. uhum. Então é uma benção mesmo dele estar do jeito que ele tá hoje. Graças a Deus. Amém. E diante de todos, né, esses milagres, esses livramentos que Deus fez na vida de vocês, na vida do Alessandro, o maior milagre é a salvação. Então ele comentou aqui que nesse processo de depressão, de luto que vocês estavam passando, vocês foram chamados, foram atraídos a Cristo. Como eu conheço a história de vocês até participavam de uma igreja, mas era mais frequentadores, Uhum. né, assim como a gente conversa, né, estavam lá do lado de lá, na torcida, não em campo. E Sim. como que foi essa você falou que você foi escolhido, você recebeu essa bênção, como que foi esse processo? Foi durante essa crise da depressão que você estava? É, eu comecei a perceber que eu precisava mudar. E um dia trabalhando, eu comecei a pensar sozinho, tudo que eu passei, as bênçãos que Deus me deu, e eu só sabia pedir, não sabia agradecer. Falei: "Eu tenho tudo, eu tive tudo já, não preciso de mais nada, o que eu preciso é de Deus". Daí até foi ela queria ir na igreja, foi num domingo, né, eu vou na igreja, e eu relutando para não ir. "Não, se você não for, eu vou". Falei: "Então tá bom". Daí chegou em casa, vai, vou. Daí a gente ia na outra igreja, daí chegamos no farol, nós saímos adiantado. Daí, que eu sempre falo, né, Deus me escolheu, eu não escolhi a igreja, né, Uhum. ele me escolheu para mim estar lá. "Ah, vamos nessa daqui". Com receio, porque não conhecia ninguém, como que a gente vai ser recebido? Mas a gente foi surpreendido muito, porque a gente chegou, mesma coisa que uma pessoa que já era de dentro da igreja, todo mundo acolheu a gente de braços abertos. Eu me senti uma pessoa realizada no momento que eu entrei pra dentro e antes eu lutava para não ir, hoje eu luto para não sair de lá, entendeu? Que Uhum. a vontade, eu acho que os cultos é tão emocionante para mim, fala muito para mim, que passa muito rápido, então é bom demais. Assim começou a nossa história na igreja, né. É. E foi, né, as pessoas dirão que é o acaso, mas a gente sabe que é a mão de Deus, né, até o Uhum. horário, o lugar que vocês estavam. É, e nisso tudo, sempre a minha irmã convidava pra gente ir, né. Aí ele sempre relutava: "Ah, não vou, não vou". Daí nesse dia a gente tinha ido almoçar na casa do pai, e a minha irmã mora de vizinho. Aí ela falou: "Hoje eu vou lá na igreja", eu falei: "Eu vou também". Daí que eu convidei ele pra ir, ele ficou: "Ah, mas hoje não sei o quê, Hum. né".
Aí até eu fiquei um pouco brava com ele, porque a gente saiu da casa do pai, era 4 horas da tarde. Ele falou pra mim assim: "Ah, eu tô com vontade de comer uma carne assada". Aí passou no mercado pra comprar. Eu falei assim: "Nossa, ele vai assar carne, não vai dar tempo dele ir na igreja". 4 horas da tarde. Parece que tá fazendo de propósito, né. E sempre quando a gente falava de ir na igreja, sempre acontecia alguma coisa. Aí eu falei pra ele: "Ah, você vai assar?" "Vou". Falei: "Só que 6 horas eu já vou tomar banho e vou sair, eu vou na igreja hoje". "Ah, você vai?" Eu falei: "Vou, hoje eu vou". Uhum. Aí ele até assou um pouquinho de carne lá pra ele comer, tudo. Aí eu falei: "Não, agora eu vou tomar banho e que eu vou na igreja, hoje eu vou". Aí ele falou assim: "Não, eu vou também, eu Olha vou que junto". bênção. Graças a Aí que Deus. a gente saiu pra ir, e a minha irmã também ia, né. Daí chegou no semáforo, eu liguei pra minha irmã, eu falei: "Josi, que horas que é o culto lá?" "Ah, lá é 7h30, mas a gente tá indo na segunda igreja. Daí se quiser ir na segunda igreja às 7 horas". Eu falei: "Ah, nós já tá no semáforo aqui", daí eu falei pra ele: "Ah, na segunda igreja". Daí ele falou assim: "Não, então nós vai ali mesmo". Daí que entremos na igreja, ele achou o lugar dele, e hoje não precisa nem falar nada de ir no culto, porque geralmente todos os domingos, né, eu almoço com meu pai, Uhum. mas quando dá 3 horas, 3h30, ele já: "Vamos embora, vamos embora, porque nós tem que ir no culto à noite". Aham. Dá uma descansadinha pra nós ir no culto. Que maravilha. Aí a gente já vem, na quarta-feira ele só não vai o dia que ele tá trabalhando, porque o dia que Sim, ele tá em casa, ele vai, não precisa nem chamar mais, benção. ele já vai. Então foi muito bom, porque eu insistia para ele ir, e hoje não precisa, é vontade própria dele, ele se sente bem e ele quer ir. Uhum. Então para mim foi muito bom, porque eu também achei o meu lugar, era um lugar que eu esperava há muito tempo, e foi muito bom. Que bênção. Graças a Deus, a gente fica muito feliz em ouvir isso. E, né, eu conheci vocês através da IPI Morada, que é a igreja a qual eu pastoreio junto com o pastor Bruno. E algo que foi muito marcante para mim, que marcou muito a família de vocês para mim, que foi vocês participaram primeiro do culto do domingo e depois vocês foram na quarta-feira. E era bem o encerramento de uma das campanhas de oração. E a gente tem o encerramento e a gente abre a oportunidade para as pessoas testemunharem, né, sobre as bênçãos recebidas, o que aconteceu dentro daquele tema que a gente trabalhou. E você levantou para testemunhar. Eu falei: "Olha só que legal, é a segunda vez que ele está aqui na igreja e ele vai levantar para falar, né". É uma boa notícia. E a hora que você levantou para testemunhar, você falou que você estava procurando um lugar, você estava sentindo que você tinha essa necessidade de Deus para buscar mais dele, para se entregar para ele, e você não sabia o que fazer, onde ir. E a hora que você entrou ali, e você entrou na IPI Morada, você falou assim: "É aqui o meu lugar, é Sim. aqui". Aí você falou que você sentiu, assim, a presença de Deus, falou: aqui é a minha casa". E foi algo muito sensacional. Ali no momento eu chorei emocionada, e a gente que faz todo esse trabalho, todos os projetos que a gente tem para a obra de Deus, ali eu falei, a hora que eu ouvi você testemunhando, eu falei: "Deus, isso faz tudo valer a pena". É esse o propósito de todo esse trabalho, de todo esse projeto, e não adianta nada a gente ver ali domingo após domingo, quarta após quarta, falando só para nós mesmos, Uhum. e vidas não serem transformadas, novas pessoas chegarem, não faz sentido. Então a hora que você falou assim, eu falei: "Deus, isso faz tudo valer a pena", todo o esforço que a gente faz, todo o trabalho, planejamento, eu falei: "É isso, Deus, é isso que a gente quer continuar fazendo, né, que as pessoas possam se sentir". Então, realmente morada, né, até o nosso lema, o nosso slogan é: "Há lugar para você aqui", e vocês falarem: "Não, eu encontrei o meu lugar". Sim. Então que a gente possa, né, dentre tantas casas de Deus, é muito bom a gente ser essa morada, ser esse abrigo, refrigério para as pessoas que precisam ser transformadas, precisam ser amadas, acolhidas. E para a gente é uma alegria muito grande. E, recentemente, vocês passaram pela profissão de fé, agora são membros oficiais da IPI Morada. Então a gente está muito feliz em poder recebê-los na nossa comunidade de fé. Então sejam muito bem-vindos. Legal. Legal. Apesar, né, esse aqui é um projeto
pessoal meu e do meu esposo Danilo, mas está tudo interligado, né? A gente acaba participando de pessoas de diversas denominações. Aqui não tem uma denominação, esse podcast não é de uma igreja, mas é Uhum. um podcast que fala sobre Jesus e sobre o que Jesus faz na vida das pessoas. Mas a gente abre essa oportunidade aqui para vocês e fica muito feliz de saber que vocês estão sendo transformados a cada novo dia pela palavra de Deus. A gente que agradece, né? Eu agradeço pela oportunidade, por a gente ser tão bem recebido na igreja Aqui e também. aqui na sua casa também. É uma bênção de Deus mesmo. A gente só tem a agradecer. E cada dia que a gente vai, a gente se surpreende mais, escuta mais coisas que a gente quer ouvir. E é o que a gente estava procurando. E do nada, quando a gente começa a seguir, Deus põe as pessoas certas na vida da gente, né? Eu falo porque nas horas mais difíceis da minha vida, Deus preparou o coração da minha cunhada, o coração do meu cunhado, que me fortaleceu, e por eles que a gente começou a tomar gosto, Uhum. né, um rumo. E eles ajudou a gente chegar onde a gente está hoje. Então é só agradecer eles pela se eu hoje estou conseguindo tudo, a parte espiritual minha, com Deus, é devido ao pontapé que eles deram para me Uhum. ajudar. Fico muito grato, oro por eles, pelo tudo nós, e eu estou muito satisfeito. É, como você disse, é uma adrenalina muito boa que eu sinto, é gostoso. Que bênção. E só vai melhorar em nome de Jesus. Isso é só o Amém. começo, nós cremos. Então, todo esse processo que você passou ao longo de toda a sua vida, Fátima, muitas conquistas, mas também muitas perdas. Mas em tudo a gente vê a mão de Deus agindo na vida de Sim, vocês, né? Apesar dos sofrimentos, vê que Deus vai conduzindo para que hoje vocês estivessem, né, no lugar que vocês estão hoje. Então sim, isso é muito bom, é sempre tempo de recomeçar, de mudança de vida. E como eu digo, o maior milagre ele é a salvação, esse presente que Deus dá, não porque nós merecemos, mas é porque ele é bom. sim. Então não depende de nós, depende dele. É, E eu encerro aqui falando um texto bíblico, que tem uma música também sobre isso, várias canções cantam esse texto, um texto muito conhecido, que faz sentido para vocês, que norteia aí a vida de vocês. Que está em Abacuque 3, o versículo 17 e 18, que diz: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É assim que nós, como filhas e filhos de Deus, devemos viver. Não é fácil. Diante das circunstâncias, as tristezas, as separações, as dores, as enfermidades, não é fácil a gente se alegrar. Mas quando nós estamos com Jesus, todas as coisas são possíveis e é possível passar por esses desertos, por essas provações e continuar se alegrando, porque a nossa alegria ela não é circunstancial. A nossa alegria é Jesus. sim. Então, você que também provavelmente deve ter as suas dores, os seus sofrimentos, as suas mágoas, ainda assim você é convidado a se alegrar. Creia que Deus está cuidando de todas as coisas e Deus ele não perde o controle da nossa vida. Nós perdemos o controle, mas Deus em todo momento ele está cuidando de nós e as coisas vão ficar bem. Te esperamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Que Deus abençoe. E eu creio que grandes coisas Deus tem ainda para realizar na vida de vocês e através da vida de vocês. Que esse testemunho possa alcançar muitas vidas para a honra e glória do nome de Jesus. Curta esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você conhece para que realmente vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. E não se esqueça, com Jesus
tudo só vai melhorar. Até a próxima semana. Deus abençoe.